Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Ana Paula Castelo Branco. Nesse vídeo, eu apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento nas atividades do capítulo 6 do quarto ano de matemática, texto 13 do livro de orientações para o professor. Nessa sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é o anúncio publicitário, que promove um produto ou uma ideia com a intenção de persuadir o leitor para o consumo. Geralmente é vinculado pelos meios de comunicação, tais como jornais, revistas, televisão, rádio e internet, e pode ser encontrado também em outdoors, panfletos, faixas ou cartazes. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência da SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades da BNCC abordadas nessa sequência didática são as EF04MA09 e a EF08MA10. E os descritores do SAEB são os D21, D24 e D26. As habilidades se referem a reconhecer frações unitárias mais usuais, como unidades de medidas menores do que uma unidade, utilizando a reta numérica como recurso. Reconhecer que as regras do sistema de numeração decimal podem ser estendidas para a representação decimal de um número racional e relacionar décimos e centésimos com a representação do sistema monetário brasileiro. Os descritores se referem a identificar diferentes representações de um mesmo número racional, identificar a fração como representação, que pode estar associada a diferentes significados, e resolver problemas envolvendo noções de porcentagem. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade, será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu Investigo o Texto. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providencie antecipadamente um conjunto de peças de encaixe e a imagem de algum objeto montado com essas peças. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica e prática, que se relacionará com o produto apresentado no gênero textual. Anúncio publicitário. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam as resoluções das questões 1, 2 e 3. Aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos e realizem intervenções apenas se for necessário. Durante a resolução coletiva proposta para a questão 4 e 5, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Professoras e professores, é esperado que os alunos consigam responder às questões dessa atividade com autonomia. Dessa forma, ela também funcionará como indicador, pois aqueles que necessitarem de mais auxílio provavelmente não consolidaram os conhecimentos que envolvem conteúdos matemáticos elementares. Fiquem atentos! Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático. O momento Planeta Matemática é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com um ícone. Quer saber mais?
que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2, eu exploro a matemática. Professoras e professores, inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Não desprezem a proposta da leitura silenciosa. Lembre-se de que ela é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina nas diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado, nessa ação, o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto. Ao final da explicação proposta para o conteúdo apresentado no quadro Quer Saber Mais?, certifiquem-se de que os alunos o compreenderam. Caso haja dúvidas, realize as intervenções necessárias. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução da questão 1. A proposta para a resolução das questões 2 e 3 é individual. Aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos e realizem intervenções apenas se for necessário. Durante a resolução coletiva, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que seja providenciada antecipadamente uma régua de 10 centímetros para cada aluno. Esse material será necessário para que os alunos possam, através desse instrumento, visualizar cada parte do todo. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Destaquem para os alunos a importância de realizarem a leitura silenciosa proposta para o texto do quadro Quer Saber Mais? Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução das questões 1 e 2. A proposta para a resolução da questão 3 é coletiva. As respostas dadas pelo aluno possibilitarão que vocês, professores, observem qual é o nível de compreensão que eles obtiveram sobre o conteúdo abordado e, dessa forma, possam realizar as intervenções necessárias. Após essa atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, relacionadas a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providencie antecipadamente 4 caixas de material dourado, pincéis e tinta guache. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade prática, que os ajudará a compreender e representar frações utilizando décimos, centésimos e milésimos. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução da questão 1 é individual. Aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos e realizem intervenções apenas se for necessário. A proposta da resolução das questões 2 e 3 é em grupos e os alunos devem utilizar o material dourado. É importante que durante esse momento eles consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento da fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias, além de cumprir as regras determinadas. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Aproveitem esse momento para observar como os alunos lidam com essas questões. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professora e professores, é relevante utilizar materiais concretos ao apresentar conceitos matemáticos abstratos, pois esses materiais favorecem a compreensão dos alunos. Portanto, façam uso dos materiais concretos sempre que for possível. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos providenciem antecipadamente 4 caixas de material dourado, 10 moedas de 10 centavos, uma moeda de R$1 e papel sulfite. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade prática, a qual os ajudará a compreender através desses instrumentos as partes de um todo, a parte inteira e a parte decimal. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a explicação do conteúdo apresentado no texto do quadro Quer Saber Mais?, certifique-se de que os alunos o compreenderam e, caso hajam dúvidas, esclareça-as. Prossigam as atividades seguindo as sugestões de orientações para o planejamento.
A proposta para a resolução da atividade prática é em grupos. Se desejarem, indicam aos alunos como os grupos serão formados. É importante que durante esse momento, os alunos consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento de fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias, além de cumprirem as regras determinadas. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Aproveitem para observar como os alunos lidam com essas questões. Finalizem a atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução das questões 1 e 2. Durante o momento de correção coletiva, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Como a proposta para a resolução da questão 3 é individual, estejam atentos às dificuldades e às possíveis dúvidas dos alunos e observem como cada um tem consolidado os conhecimentos estudados. Vamos agora para o momento revisão. O momento revisando é composto pela atividade 6, Eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, Eu exercito o cérebro. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente filipetas de papel com as questões propostas. Esse material será necessário para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica, na qual eles poderão demonstrar os saberes construídos no percurso dessa sequência didática. Durante a realização dessa atividade, é importante que vocês observem o desempenho dos alunos como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como um referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar algum desses conteúdos. Também será uma boa oportunidade para vocês, professores, perceberem se os alunos consolidaram ou não as habilidades trabalhadas e planejar novos direcionamentos interventivos para suas turmas. Essa observação subsidiará, inclusive, o preenchimento da ficha de acompanhamento. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução das questões de 1 a 5 é em grupos. Citem para os alunos que o trabalho em grupo é uma oportunidade para interagirem com os colegas, atuarem em equipes, desenvolverem novas habilidades e ampliarem as compreensões e pontos de vista. Realizem intervenções apenas se for necessário. Durante o momento da demonstração das respostas, incentive os alunos a expressarem suas compreensões sem restrições. Esclareçam que não devem preocupar-se em acertar ou não, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade com lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 13. Até o próximo vídeo.